Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já está no ar o Jornal da Chapada. O Jornal da Chapada está de volta. Várias pessoas me pediram que voltasse com o jornal e depois de 3 meses fora do ar, estou aqui. Eu, Paloma Mendonça, estou de volta com o Jornal da Chapada. Um bom dia, uma boa tarde, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que está vendo o Jornal da Chapada. Jornal da Chapada. Aconteceu na Chapada, virou notícia. Vamos às notícias de hoje. No dia 1º de junho, deu uma chuva aqui na Chapada e em outras regiões do Distrito Federal, em Brasília e também na cidade de São Sebastião. E aqui na Chapada também ocorreu chuva em toda a comunidade e regiões próximas da Chapada. Logo após a chuva, quando o ônibus vinha, ao chegar na Cachoeirinha, para subir a ponte da Cachoeirinha, quando passou a ponte, começou a subir o morro, o ônibus vai e atola, Então já vem o primeiro problema com o ônibus da linha 0126, que Nova Betânia, que vem para até a Chapada. O motorista teve que voltar de ré, subir o morro de ré, até chegar lá em Simão e dar a volta e voltar para chegar com seus passageiros na Chapada DF. Já no dia 8, outra segunda-feira, o ônibus quebrou ali perto do CAJA, daquela casa de internação de menores de idade, próximo da entrada da Guilhada. O ônibus vai e quebra. Os passageiros que moravam ali perto acabaram de ir para suas residências a pé. Os passageiros da Nova Betânia, Cachoeirinha e Chapada tiveram que esperar chegar outro ônibus para conduzi-los até a sua residência. E também teve um dos passageiros antes do dia 8 que foi até o fiscal perguntar por que o ônibus estaria saindo tão atrasado do terminal de São Sebastião. Porque antes a linha de ônibus 0126 da Pioneira, Nova Betânia, 0126 Nova Betânia, saía às 18 horas. Tem dia que está saindo 18h15, 18h20, 18h30, 18h30 e teve um dia que saiu 18h40. E nesse dia mesmo que quebrou, os passageiros chegaram na Chapada, que é a última comunidade que o ônibus faz a linha, 9 horas da noite. Então, quando não está chovendo, a seca, tem outros problemas. Quando está chovendo, tem outros problemas com a linha de ônibus. Quando está chovendo, atola demais. Quando não está chovendo, tem poeira demais. Fica aí. Continue curtindo, comentando e compartilhando o Jornal da Chapada. Compartilhe com seus amigos, vizinhos e nos seus grupos, nas suas redes sociais. Jornal da Chapada. Aconteceu na Chapada, virou notícia. A seca mal chegou e os moradores da Chapada sofrem com a falta de água fornecida pela CAESB. Todo ano tem o mesmo problema. Ano passado, alguns meses de ano passado, falaram que ia resolver esse problema, mas ainda não foi totalmente solucionado. E a água da CAESB não está chegando em algumas casas devido ela ter a pressão fraca, E o que foi visto em algumas casas, algumas residências, que depois do cavalete, quem cuida são os moradores, não é a CAESB, A CAESB só tem a obrigação
do cavalete para trás. E o que está acontecendo? Tem algumas casas que depois do cavalete vai ou através de cano ou de mangueira para as suas residências. E o que está ocorrendo? Algumas casas estão com as mangueiras vazando. Já não tem água, ainda com as mangueiras rachadas, furadas, vazando, sendo emendadas, isso fica pior ainda, porque a água não terá pressão e não chegará em algumas residências, como alguns moradores reclamam que a água não está chegando em suas residências. Então fica aí o alerta aos moradores para cuidarem dos canos, das mangueiras, para que não vaze água, para que possa chegar no outro vizinho. Jornal da Chapada, continue compartilhando, comentando e visualizando os nossos vídeos e matérias aqui. O uso de drogas aqui na Chapada vem aumentando muito, né? Segundo pesquisas, nós estivemos fazendo uma pesquisa, a gente está observando, e algumas pessoas também estavam comentando, que o número de usuários de droga aumentou muito na nossa comunidade. E isso vem causando às famílias muito transtornos, né? E o que nós observamos é que esse número de usuários de droga vai aproximadamente de 14 anos de idade aos 27 e dos 40 aos 60. Então, é mais os adolescentes e as pessoas que estão chegando já na fase quase idoso, né? Então, isso a gente observa alguns comentários quando a gente sai nas ruas da Chapada, você observa que esse número vem crescendo e isso traz transtornos para as famílias, porque isso causa brigas, confusões e muitos outros problemas nas casas, nas famílias, nos casamentos e por aí vai, né? Então, quem vai e misturado com a cachaça, esse fica pior ainda esse número de pessoas, porque aí acaba tendo outras coisas acontecendo na comunidade. Jornal da Chapada. Aconteceu na Chapada, virou notícia. O número no mês passado, né, no mês de maio e no início desse mês de junho, ocorreram tantas brigas aqui na Chapada DF. E essas brigas foram com tapas, porradas e as últimas teve uso de armas brancas. O que é armas brancas? Faca, né? Então, nesses últimos meses tiveram muitas brigas entre amigos de cachaça e entre pessoas também, entre as famílias que ocorreram esses problemas de brigas, né? Muitas pessoas pediram que eu comentasse sobre essas brigas, mas eu não vou dar muitos detalhes sobre elas, porque teria que contar história por histórias. Mas o que nós observamos é que mais de 5 brigas entre pessoas, amigos, ocorreram na nossa comunidade. E o número de roubos aqui na Chapada DF também aumentou muito, né? Nas casas, né? Passa, a gente vê comentários, notícias de que alguma casa sofreu algum furto, algum roubo de fios de luz, de energias, de fios de luz, caixas d'água. E teve uma casa também que eu vi notícias e tive informações que entraram numa casa de uma mulher aqui na comunidade da Chapada pelo telhado e apanharam as coisas dela. A dona da casa
entrou em traumas e não quis mais morar na nossa comunidade, na sua casa. Então, as pessoas de hoje estão indo por um caminho que muitas vezes não está nem aí para o próximo, né? A pessoa trabalha, conquista os seus, para realizar seus sonhos de ter a casa, de ter uma geladeira, um fogão, alguma coisa dentro da casa, trabalha com tanto esforço, com tanto suor, sua, né? Enfrenta chuva, enfrenta sol, enfrenta sei lá mais o que, frio, e quando vê, para bandido vir roubar as suas casas ou seus pertences. Jornal da Chapada. O que aconteceu na Chapada virou notícia. Mais uma informação. Uma pesquisa do nosso jornal, Jornal da Chapada, mostra que nesses últimos meses que passaram, alguns casais se separaram e outros ainda vão se separar, né? De uns 4 meses para cá, alguns casais se separaram. Outros relatam que vão ainda se separar, né? E o que vem causando esses divórcios, separações entre os casais na nossa comunidade? Um dos fatos mais que ocorrem é que muitas mulheres contam para suas amigas, muitos detalhes da sua intimidade. Isso atrapalha a relação, seja o namoro, seja o casamento, seja a união estável, seja o que for que tem entre o casal. Muitas vezes comenta detalhes mesmo íntimos lá na relação, fica contando para a outra fica com curiosidade, né? Os homens já é mais pouco de falar essas coisas, mas também ocorre muito, né, que os homens é mais de reclamar isso, daquilo, da esposa, daquilo. Então, isso acaba atrapalhando o relacionamento das pessoas. Outra coisa também que atrapalha a relação no casamento são que todo dia uma está na casa da outra. Todo dia uma amiga está na casa da outra e aquilo deixa de fazer suas atividades em casa, deixa de fazer as coisas. E também é um fato que, se a gente for observar, analisar, refletir, é um dos fatos também que termina com os casamentos, né? Outra coisa que acontece também muito, e os homens vão para o bar e deixam as esposas em casa. E o que acontece? O gavião acaba tentando conquistar essa mulher que está lá abandonada. Então, e muitas coisas, as más companhias também acabam com uma relação, né? As más companhias acabam dando mau conselho, acaba incentivando a relação terminar, né? E por último, a bebeção e festa todo dia no mesmo local. Isso nunca dá muito certo, porque todo dia está naquele mesmo lugar fazendo churrasco, está comendo e está farreando. Muitas vezes também contribui para o casamento, né? Às vezes é bom o casal ficar em casa, né? Sair pelo menos mais de 15, agora todos os finais de semana, sábado, sexta, sábado, domingo, tá nos mesmos lugares. Isso também facilita a separação e o divórcio. Essas foram as notícias de hoje e compartilhem para que mais pessoas assistam o Jornal da Chapada. Um forte abraço e muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Jornal da Chapada. Jornal da Chapada. O que aconteceu na Chapada virou notícia. Aguarde as próximas notícias do Jornal da Chapada. Tchau!